E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Maicon. E demorou um pouquinho, mas saiu o vídeo aí, tá pessoal? Que tava com uma dúvida que eu acabei tirando aí com o nosso amigo do grupo lá, o David. O David mandou um vídeo lá que acabou que deu uma informação que eu não sabia, tá? Que 1 cm³ é igual a 1 mililitro. Eu não sabia. Então aí já matou toda a nossa dificuldade, toda a complicação, tá? Então hoje aqui a gente vai resolver, né, a etapa 3 do cálculo, do mapa de cálculo, onde o nosso objetivo é calcular o volume de um reservatório de segurança em um respirador, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui para ficar bem claro o porquê que a gente vai fazer isso, né, esses cálculos. Então vamos lá. Aí lá, né, como sempre digo, tem o enunciado, que é importante que vocês leiam, mas aqui eu trago as partes assim que eu considero que são mais importantes, tá? Então aqui nesse caso, né, a engenheira aí, ela modelou essas duas funções, né, que nada mais são do que uma função de demanda e de produção, tá? Que seria a demanda de oxigênio e a produção de oxigênio deste paciente aqui que ela fez a modelagem, certo? Então a gente tem um equipamento, esse equipamento ele produz oxigênio e a gente tem um paciente que vai, vamos dizer, que vai drenar, que vai consumir esse oxigênio produzido, né? Aí aqui ele fala pra gente, né, que f de x, né, a f de x é a vazão de oxigênio demandado pelo paciente, né? Então aqui é a demanda dada aqui, né? E g de x é a vazão de oxigênio produzido pelo gerador, certo? E x nada mais é o tempo de operação, né, o tempo decorrido, que está em minutos. Aí, aqui embaixo, a gente tem a função representada em vermelho. A gente tem a produção de oxigênio. Aqui em verde a gente tem o consumo, né, a demanda do oxigênio. Então perceba que o nosso equipamento, aqui no início, ele produz um pouco a mais do que a demanda. Você concorda? Isso aqui não tem muito o que fazer, né? O equipamento ele produz isso. E o nosso paciente ele só demanda isso. Então essa sobra aqui, ó, para a gente não perder, a gente vai armazenar, tá? Tá vendo aqui, ó, a gente tem uma sobra aqui, ó, de oxigênio que é produzido. E essa sobra, para a gente não desperdiçar e não perder ela, então a gente guarda ela no reservatório, certo? Só que pra gente guardar essa sobra aqui, ó, porque fala o seguinte, ó, vamos ler o resto aqui, eu explico isso daqui. Aí aqui, ó, a engenheira mecatrônica então explica pra gente aqui, né, a situação. Aí fala que no atual protótipo, né, toda essa vazão que o equipamento produz na partida está sendo desprezada, né. Aí o seguinte, né, o que desejamos é armazenar esse gás em um reservatório de segurança que deverá estar cheio no momento em que a produção e a demanda tiverem a mesma vazão, ou seja, após 50 minutos de operação. Aí pergunta como a gente define esse reservatório. Então, a gente vai ter que criar um reservatório, certo? Um reservatório qualquer, que quando tiver passado 50 minutos, ele vai estar cheio. Agora, qual que é a capacidade desse reservatório? Eu ainda não sei. Mas eu sei que do momento que eu ligo esse respirador até decorrida de 50 minutos, eu vou ter essa sobra aqui. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar essa sobra de oxigênio. Aí quando decorrer esse tempo, essa sobra vai encher meu tanque. Aí para isso eu preciso saber o quanto que é essa sobra para eu fazer um tanque, um reservatório de emergência que caiba exatamente essa quantidade que sobra aqui, ó. Porque o que acontece? Se eu fizer, vamos supor que essa sobra aqui, ó, de oxigênio seja 10, supor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um reservatório com 10. Por quê? Porque quando chegar no 50, o reservatório tem 10 de capacidade e sobrou 10, ou seja, ele vai estar cheio, né? Já que ele não especifica aqui, né, um limite mínimo, uma quantidade mínima, a gente vai definir isso, né, de acordo com essa função aqui. Tipo, não pode, se aqui sobra 10, eu não posso pôr 20 no meu reservatório. Por quê? Se meu reservatório tiver 20 de capacidade, mas só sobra 10, então não vai encher.
porque aqui embaixo a gente tem o consumo. Então a gente vai fazer um reservatório exatamente aqui, ó, para essa sobra, né? Deixa eu fazer umas achuras aqui, ó. Então essa sobra aqui, ó, a gente vai guardar, que é a sobra que não está sendo consumida nesse período aqui, né? Nesse intervalo de tempo, tá vendo? A gente vai guardar isso. Aí quando chegar nesse tempo, a gente vai ter um reservatório exatamente com essa capacidade, né? Então como aqui, ó, isso daqui está em mililitro, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então a gente calculando essa área aqui, automaticamente a gente já encontra o volume. É por isso que a área, por isso que a integral simples dá certo aqui. Tá bom? Aí, a primeira questão fala o seguinte, né? Sabendo disso, utilizando seus conhecimentos integrais simples, calcule o volume total do reservatório de segurança. Pessoal, eu demorei um pouquinho nesse começo para vocês entenderem o que é para fazer. Porque eu acho que o mais chato é interpretar o exercício, né? Entender o que ele quer. Sabendo disso, sabendo que essa sobra aqui já vai sair para a gente em centímetro cúbico, a gente já vai achar o volume do nosso tanque, né? Então aqui, pessoal, eu já deixei resolvido, tá? Que eu acho que é mais fácil, fica mais intuitivo e mais dinâmico a explicação e o vídeo. Senão fica um vídeo de quase 1 hora, tá? Então eu já deixo resolvido e explico o que eu faço, o que eu fiz, que eu acho que é mais fácil e mais produtivo. Então não se assuste aqui, né? Eu vou explicar para vocês passo a passo, fiquem tranquilos. Vocês vão ver que não é difícil resolver essas integrais. O mais complicado é entender o enunciado. Isso aí é meio que padrãozão nos exercícios de cálculo, tá? O enunciado é sempre mais difícil do que a resolução. Então a gente tem aqui a demanda e a produção. Então como que a gente faz para calcular a área entre essas duas curvas? A gente calcula a área da curva maior e desconta a área da curva menor. Nesse caso, de 0 a 50, né? Que é o tanque que a gente vai construir. Então a gente vai calcular essa área. Então a gente vai calcular a produção. A gente vai pegar a produção menos a demanda. Porque a gente pega o que produziu e desconta do que consumiu. O que sobra a gente guarda. Então é isso que eu coloquei aqui, ó. Eu falei que o volume de G de X, que é a produção, menos o volume da F de X, que é a demanda, vai ser igual aqui, ó. Vai ser o nosso reservatório de segurança, tá? Ou de emergência. Então vamos fazer aqui, ó, bem passo a passo. Então primeiro eu vou calcular o volume aqui da G de X, que é a produção. Tanto faz a ordem, tá? O importante é que na hora de fizer a subtração, você subtraia o maior menos o menor, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a integral definida de 0 até 50. Por que de 0 até 50? Porque, ó, vai de 0 aqui até o 50, tá? Então é esse intervalo aqui, ó. Tá bom? E por quê? Porque fala aqui, ó, ou seja, vai ter que estar cheio após 50 minutos. Então, daqui até aqui, a gente vai encher, para quando chegar aqui, o reservatório está cheio, beleza? Então é isso. Então, de 0 a 50, de quem? Da função g de x. Quem é a função g de x? É o 18 aqui, ó, multiplicando tudo isso, mais o cosseno de π vezes x dividido por 10. Isso em relação a x. O que a gente faz para facilitar a nossa integral? Como aqui a gente tem soma, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 18 aqui, ó, primeiro, que está multiplicando todo esse parênteses, e vai distribuir. Correto? A gente fazendo isso, o que vai acontecer? Vai ficar 18 vezes o e elevado a menos x sobre 6. Então, 18 vezes o e elevado a menos x sobre 6. Depois, 18 vezes 1 fica mais 18. Aí, esse cosseno aqui a gente copiou em relação a x. Beleza? Aqui eu só fiz a distributiva e reorganizei essa função. Fazendo isso, o que eu posso fazer agora? Aqui a gente tem a integral definida da soma. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a integral em cada uma dessas somas. Então, a gente integra esse cara aqui de 0 a 50, depois integra esse cara aqui de 0 a 50 e integra esse cara aqui de 0 a 50. Com isso, a gente conclui que a integral da soma é igual à soma das integrais, certo? Então, a gente soma essa integral mais essa integral mais essa integral. E tudo isso aqui de 0 a 50.
que fica mais fácil. A gente calcula por etapa, em vez de ficar calculando tudo de uma vez só. Aí fica mais simples de fazer, porque a gente vai ter que aplicar bastante substituição de variável aqui. E aplicar substituição tudo isso aqui de uma vez é um pouquinho mais chato. Então, vou fazer aqui embaixo o que eu acabei de dizer para vocês. Ó, eu vou separar. Tá vendo? Ó? Então, eu vou calcular a integral de 0 a 50 desse primeiro termo. Mais, acompanha o sinal aqui, ó. Mais a integral de 0 a 50 desse segundo termo, tá? Sempre em relação a x. E mais a integral desse terceiro termo, que é o cosseno, né, de π vezes x dividido por 10, também em relação a x. Aí o que eu fiz? Eu chamei aqui, ó, essa primeira parte de 1, 2 e 3. Só para ficar fácil de entender aqui e separar na hora de fazer os cálculos, tá bom? Então, fazendo isso, ó, a gente já separou bonitinho aqui, ó, as integrais de cada um desses elementos. Nomeamos cada um, tá? E agora a gente vai calcular cada um individual. Vocês vão ver que fica bem tranquilo assim. Então, ó, aqui eu vou fazer o cálculo para esse primeiro termo aqui, ó, que é a integral, que vai de 0 a 50, de 18, que multiplica o e elevado a menos x sobre 6. Isso aqui em relação a x. Aí lá no final, o que a gente faz? A gente soma o resultado de cada integralzinha dessa. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, vem com a mente aberta aí que é sucesso, tá bom? Então, ó, vamos calcular aqui agora essa primeira integral. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Eu copiei aqui, ó, a integral, tá? Eu só copiei. E agora, para a gente resolver, a gente vai ter que aplicar uma substituição de variável aqui, né? Como que eu sei qual variável substituir? Para quem tiver bastante dúvida nisso, assista ao vídeo da monitoria da semana 6. Tipo, são 2 horas de vídeo, porém a gente fez bastante exercício lá, tá? Mas basicamente tem uma regrinha que chama isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. LIAT. O que é LIAT? Logarítmica, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a ordem de priorização para quem vai ser meu U. Eu tenho alguma coisa aqui que envolva logaritmo? Não tem. Eu tenho alguma inversa trigonométrica, tipo arcosseno, arcocosseno? Não tenho. Eu tenho algébrica? O que é algébrica? É quando tem x, quando tem letras. Eu tenho x aqui. Então, esse aqui vai ser meu U, tá? O menos x sobre 6 vai ser meu U. Tá bom? E se não tivesse? Aí seria exponencial. Mas nesse caso a gente tem aqui, ó. Então eu chamo tudo isso aqui de U. Então, ó, vem aqui. Eu pego esse menos x sobre 6 e faço essa substituição de variável. Chamo de U. Então o U vai ser igual a menos x sobre 6. Aí a gente, né, vai ter que aplicar aqui o du, né? A gente deriva, certo? A gente vai derivar isso daqui. Derivando o U fica du e derivando o x sobre 6, aqui não tem nada, então é 1, né? Esse 1 tomba multiplicando, fica menos 1 sobre 6, né? E aqui fica menos 1, né? 1 menos 1 dá 0, x dá 0 dá 1, né? Basicamente, quando a gente deriva, né, um valor que tem x, o x some, né? Então fica aqui, ó, como se tivesse 1 na frente aqui, ó. Então a derivada de 1x sobre 6 fica só derivada de 1 sobre 6, né? Aí esse menos acompanha. Aí aparece o dx aqui. Beleza? Aqui que eu vou fazer. Como eu não tenho aqui na minha integral nada igual a isso, por exemplo, porque é o seguinte, eu vou ter que substituir o dx também, tá vendo? Então eu preciso alterar o dx, tá? Então, ó, aí ó, o dx é igual ao quê? Eu isolo o dx, tá vendo? Eu passo esse cara pra cá multiplicando, fica 6 vezes du, certo? 6du. E esse menos está multiplicando, passa para lá dividindo. Du vezes 6 dividido por menos 1, dá esse menos 6du aqui, tá? Então você passa para lá multiplicando, aí depois isso daqui passa para cá dividindo. Aí eu isolei, ó, dx é igual a menos du. Então, no lugar do dx, depois eu vou vir e vou pôr isso aqui, ó. É por isso que eu isolo, porque eu preciso saber quanto vale dx, né? Então aqui a gente aplicou a substituição de variável. Fazendo isso, a gente vai trocar. E outra coisa, né, aqui, ó, esse 18,
ele está multiplicando aqui, tá vendo? Como essa aqui é uma constante que multiplica, esse 18 aqui, ó, ele sai lá para fora da integral, tá? Ele pula para fora. Então aqui embaixo, ó, você vai ver o seguinte, que o 18, ó, veio para fora, tá vendo? Ele sai para fora, porque é uma constante. Então o 18 multiplica toda essa nossa integral. Aí vamos lá, vamos seguir aqui na lógica. Esse daqui eu vou fazer um pouquinho mais passo a passo, pessoal, para ficar bem claro. Os próximos eu faço um pouquinho mais rápido com vocês. Aí se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no privado que eu respondo, tá? Aí esse 18 saiu para fora, multiplica a integral de quem? De e na menos x sobre 6, que a gente chamou de u. Então fica e na u vezes dx. Quem que é dx? dx é menos 6 du. Então, ó, no lugar de x eu boto menos 6 du. Por que fica du? Porque agora aqui está u, não está mais o x, né? Entendeu? Então por isso fica du. Aí aqui, o que vai acontecer? A gente tem uma multiplicação aqui, ó. Esse 6 também é uma constante. Então o que acontece? Lembra, constante a gente pode jogar para fora. Isso que vai acontecer, ó. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver o seguinte, que esse menos 6, como é uma constante, que está multiplicando, ele sai lá para fora multiplicando aqui em 18, ó. Tá vendo? Então menos 6 sai para fora da integral. Fica 18, que está lá fora já, vezes esse menos 6 que também saiu para fora. Tá vendo? Ficou 18 vezes menos 6, que multiplica a integral agora de tudo que ficou aqui dentro. E ficou e na u vezes du. Então integral de e na u vezes du. Certo? A integral de e na u é o próprio e na u. Né? Se a derivada de e na u é e na u, a integral de e na u é o próprio e na u. Então fica bem simples de resolver assim. Aí resolvendo aqui, ó, 18 vezes menos 6 dá menos 108. Vezes a integral de e na u é o próprio e na u. Tá? Então aqui fica e na u. Aí a gente some com a integral. Aí, no lugar do u, a gente volta agora aqui, ó. Quem que é o u? O u é o menos x dividido por 6. Então, no lugar do u, eu retorno para o que era antes. Tá? Então, fica menos 108 vezes o e na u, que é o menos x sobre 6. Menos x sobre 6. E agora aqui eu vou aplicar os limites de integração, que vai de 0 a 50. Certo? Então, isso daqui é o teorema fundamental do cálculo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa minha expressão aqui, ó, menos 108 vezes e elevado a menos x sobre 6, e vou aplicar tanto para 50 e para 0, sempre nessa ordem. O de cima menos o de baixo. Então eu faço aqui, ó, onde tem x, eu coloco 50, depois eu faço menos tudo isso aqui de novo, só que com 0. Aqui embaixo fica mais claro, ó. Então, ó, no lugar do x, eu vou pôr o primeiro 50. Primeiro sempre o de cima. Então fica menos 108 vezes o e elevado a quem? A menos x. Quem que é x é 50 agora. Menos 50 dividido por 6. Menos, esse menos aqui é da fórmula. Abro parênteses porque é menos tudo isso daqui, ó. Tudo de novo, ó. Menos 108 vezes o e elevado, agora passo para o zero. No lugar do x põe o zero. Menos 0 sobre 6. Tá bom? Resolvendo aqui, ó. Isso daqui vai ter que fazer na calculadora, tá? Não tem o que fazer. Então, resolvendo na calculadora, vocês vão chegar nesse valor aqui, ó, menos 0,006, tá? Então, o que você pode fazer? Você pega aqui, ó, na calculadora, você faz o e, primeiro, elevado a menos 50 sobre 6, dá igual, aí você multiplica por menos 108, tá? Aí você vai chegar nesse valor. Você pode fazer assim. E para achar o e na calculadora, se a sua for uma Cássio, assim, você vai ter que apertar o Shift ou alfa, tá? Tem que ver como é que tá na sua aí. Normalmente é o alfa e o ln, aí aparece o e. Aí você pega esse e eleva a este valor aqui, tá? Mas qualquer coisa, tá? O e, aqui, ó, tá por aqui, ó. O e, ele vale aproximadamente 2,71, tá bom? Caso você não consiga achar esse e na calculadora, você pode usar esse valor aproximado aqui. Aí, fazendo para esse termo aqui, você vai achar esse valor, esse resultado. E aqui, ó, o que vai acontecer, né? Menos com menos aqui, tá vendo? Ó? Tem o menos aqui e esse menos aqui, ó. Então, fica menos com menos, né? Fica mais. Não, fica mais 108. Por que 108? Menos 0 dividido por 6, né? 0 por 6, isso aqui vai dar 0, certo? Vai dar 0.
e qualquer número elevado a zero é 1. Então, e na zero vai dar 1. 1 vezes 108 dá o 108. Aí aqui, ó, fica o 108, né, positivo, menos 0,006. Fazendo essa operação, você vai encontrar esse valor de 107,97. Então, guarda esse valor aqui que a gente vai usar lá no final. Fechou. Então, a gente já calculou aqui esse primeiro, que é o mais chatinho, eu acho. Calculando o primeiro, vamos calcular o segundo aqui, ó. A segunda aqui é bem simples, né, a segunda integral. Vai ser a integral de 0 a 50 também, de 18 dx, né? Como a gente não tem nada aqui, não tem nenhum x, vai aparecer um x. Agora, que você integra aqui, o d some, fica só o x. Basicamente isso. De 0 a 50, tá? Pessoal, eu não vou ficar me prendendo tanto aqui nessa parte básica de integral, tá? Porque isso daqui é bem básico e eu acredito que vocês já estejam dominando, né? Tá bom? Mas se tiver dúvida, me manda lá ou me manda no privado que eu mando para vocês o link do vídeo, tá? Do conteúdo de integral. Mas se procurar aqui no YouTube tem gravado, tá? Então, ó, vai a integral de 0 a 50 de 18 dx. Integrando, a gente chega no 18x, né? O x, o d some por causa da integral, fica só o x e a gente aplica o limite de integração, que vai de 0 a 50. Então, lembra que eu disse? A gente faz primeiro de cima, no lugar do x, e depois do zero. Então, 18 vezes 50 dá 900. E menos 18 vezes 0 vai dar 0. Então, fica só o 900. Então, ó, guarde esse valor que a gente vai usar lá no final também. Tá bom? Matamos a primeira, matamos a segunda. Vamos matar a terceira aqui agora. Que é a integral, que vai também de 0 a 50, né? De cosseno de π vezes x sobre 10. Isso aqui em relação a x, né? Dx aqui, ó. Como que a gente vai fazer para calcular isso daqui? A gente vai ter que aplicar também aqui uma substituição de variável. Lembra, né? Como a gente tem esse cosseno aqui, tem multiplicação, então fica um pouquinho mais complicado. Por isso que a gente aplica a substituição, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, o que eu vou fazer? Lembra do Liat? Aqui, ó. Liat, quem que vai ser meu U? Tem alguma logarítmica? Não tenho. Tenho inversa trigonométrica? Não tenho. Tenho algébrica? Sim. Aqui, ó, tem o x aqui, ó. Se está aparecendo x aqui, alguma letra é algébrica. Então, quem está acompanhando x vai ser o nosso u. E quem está acompanhando x é o π sobre 10. Então, ó, meu u vai ser tudo isso daqui, ó. π vezes x dividido por 10. Aí, o que eu faço? Derivo. Então, fica derivando o u, fica du. Derivando aqui o πx. Lembra que o x some quando está sozinho? Fica só o π sobre 10, né? Eu tenho 1 aqui, né? Esse 1 tomba multiplicando π. 1 vezes π dá π. Aí eu desconto 1 aqui, ó. 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 vai dar 1. π vezes 1 continua π. Dividido por 10 e aparece o dx aqui. Aí lembra o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o dx, né? Isolando o dx, quem que eu vou achar? Esse 10 passa para cá multiplicando, certo? Fica du vezes 10, ou 10 du. E esse π que está multiplicando dx passa para lá dividindo. Aí fica 10 du dividido por π, né? Que vai ser igual a dx. Então aqui, ó, você passa esse cara para cá, ó. Passa para cá multiplicando. Deu 10 du. Depois você passa o π dividindo. Fica 10 dividido por π. E du que estava do outro lado já, isso aqui é igual a dx. Tá bom? Então, ó, substituindo aqui, ó, como vai ficar? Fica a integral de cosseno. Isso tudo aqui a gente chamou de u, certo? Chamamos de u. Então, no lugar disso, tudo eu vou pôr o u. Cosseno de u vezes quem? Dx. Quem que é dx? Dx, ó, a gente encontrou aqui, ó. Dx é igual a 10 dividido por π du. Tá vendo? Fazendo isso, a gente vai ter uma constante aqui, ó. Essa constante aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Então, essa constante aqui, ó, vai sair lá para fora da nossa integral. Tá? Foi isso que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Foi para fora da integral. Então, fica 10π vezes a integral de cosseno de u du. Agora, a gente consegue integrar. Que a gente vai fazer a integral só dessa parte aqui, ó.
cosseno de u. Então esse 10 vezes essa integral. A integral do cosseno é o seno. Seno de u. Aí o que a gente faz? A gente pega o u de volta aqui. Certo? Pega esse u e substitui aqui, ó. A gente volta, né? Porque era antes. Aí então fica esse 10 sobre π que já estava, vezes o seno de u, que nada mais é o π vezes x sobre 10. Tá bom? Então a gente voltou para o que era antes. E agora, como é uma integral definida, a gente aplica os limites de integração, que vai de 0 a 50. Então a gente sempre faz, né, o primeiro aplicado aqui onde tem x, menos o segundo aplicado onde tem x. Montando aqui, ó, como ficaria, né? Para o 50 fica 10 sobre π, vezes o seno de π, o 50 agora a gente substituiu aqui, né? 50 dividido por esse 10. Menos, que é o da fórmula, tudo isso aqui de novo, só que agora aplicado para o zero. Então ó, fica 10 sobre π, vezes o seno de π, vezes o zero, porque agora a gente vai aplicar o zero. Tá? Dividido por 10. Fazendo isso aqui, ó, isso aqui é calculadora, tá, pessoal? Fazendo a calculadora. Não fica sofrendo não, porque vai acontecer, ó. Seno de π vezes zero aqui, ó. Π vezes zero vai dar zero. 0 por 10 dá zero. Seno de zero, se fizer lá no círculo trigonométrico, você tem lá, né, ó, o círculo do seno. Do seno é isso aqui, ó. No seno, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, é 0. Seno de 0 radiano, né? 0 radiano tá aqui, ó. Bem aqui, ó. O 0 rádio está aqui. Se o 0 rádio está aqui, ó, equivale a quanto no seno? 0, tá vendo? Então, quando eu faço o seno de 0, dá o próprio 0. Aí, se eu fizer o 0 vezes o 10 sobre π, vai dar 0. Então, tudo isso daqui vai zerar. Tá vendo? Isso aqui tudo zera. Aí, fica só esse pedaço aqui, ó. Ficando só esse pedaço, o que vai acontecer? Vai ter o 10 sobre π vezes o seno. Aqui a gente corta esse 0 com esse 0, fica 5 sobre 1. Então, fica só o 5π. Aí você fazendo isso aqui na calculadora também, você vai concluir que seno de 5π é igual a 0. E 0 vezes 10 sobre π dá 0. Tá bom? Zerou aqui. Então ficou fácil. O que a gente faz agora? Pega todos esses resultados que a gente encontrou e soma. Então aqui do lado, ó. Aqui para vocês. Então logo, o volume do g de x, que é a produção, né, vai ser igual, né? É integral, né? Então aqui eu reescrevi aquela integral do começo, que é a própria função aqui, ó, né? A integral dessa função. Reescrevi aqui embaixo e somei os resultados. Se eu somar aqui, ó, esse 900 com mais esse 107,97, 900 com mais 100 dá 1000. 1000 com mais esse 7,97 dá 1007,97. Deixa eu voltar aqui. Certo? Então a gente já encontrou aqui, ó, a nossa produção, tá? Então guarda isso daqui que a gente vai usar lá no final, tá bom? Então agora vamos encontrar a demanda, para a demanda. Para a demanda, pessoal, o raciocínio é o mesmo, tá? Então a gente vai pegar agora a função aqui, ó, da demanda e vai aplicar a integral também de 0 a 50, tá? Então aqui, ó, o volume da f de x de 0 a 50 é a integral dessa função. Igualmente, igual a gente fez na outra lá, para produção, nós vamos pegar esse 16, distribuir, e o que vai acontecer? E a gente distribui, né, esse 16 e aplica a integral em cada pedacinho, tá? Aqui ficou direto. Então, ó, 16 vezes 1 dá 16, certo? Então, eu vou fazer a integral de 0 a 50 de 16 em relação a x, né? Depois, 16 vezes menos o e elevado na menos x sobre 4 vai ficar aqui, ó, menos, né, por causa desse menos aqui, 16 a menos a integral de 16 vezes o e elevado na menos x sobre 4, tá vendo? Aí esse menos aqui, ó, você poderia deixar dentro como fora, tá? Tanto faz. Se ficasse dentro, ia ficar mais aqui fora, né? Então, se ficou menos aqui fora, fica mais aqui dentro, sempre o oposto, tá?
E esse pedaço que já está sozinho, né? Então fica mais essa integral aqui, tá bom? Eu chamei agora de A, B e C. A gente vai calcular cada pedacinho desse individual. Calculando aqui, ó, para o A. É bem sossegado de fazer, né? Porque é 16x. Como a gente integra, aparece um x agora, né? Esse D some. Aí fica só o x. Aplicando aí agora o limite de integração, que vai de 0 a 50, vai dar 800. Porque ó, 16 vezes 50 dá 800. Menos 16 vezes 0 vai dar 0. Então fica só 800. Guardem esse resultado. Para integral B. Para integral B, a gente vai pegar aqui, ó, igual a gente fez lá na outra. É bem semelhante, né, a forma de resolver. Então esse 16 é uma constante, o que acontece? Sai para fora. Tá multiplicando aqui, ó, sai para fora. Fica 16 multiplicando toda essa integral aqui. Lembra do LIAT? Então a gente vai pegar esse menos x sobre 4 e vai substituir e vai chamar de u. Tá vendo? Então eu peguei esse cara aqui, ó, e falei que isso aqui é u. E o u tá aqui, ó. Então o u, e a gente já faz o du depois, né? Que é no mesmo esquema, isolando o dx. Então, ó, o du vai ser essa derivada, derivando aqui, ó, o x some, né? Fica só o 1 que está aqui escondido. Menos 1 quarto vezes e o dx que aparece, né? A gente derivou du, o u fica du. Derivou o menos x sobre 4, fica menos 1 sobre 4 dx. A gente isola o dx, esse 4 passa para lá multiplicando, e esse menos 1 passa para cá dividindo. 4 vezes du, 4du. 4du dividido por esse menos 1 que vai passar para cá, menos 4du igual a dx. Aí o que a gente faz? No lugar do menos x sobre 4, a gente põe o u. Vezes dx. Quem que é dx? Dx é o menos 4du. Tá vendo? E igual o outro também, ó, esse menos 4 é uma constante, a gente vai jogar para fora. Então vai sair lá para fora multiplicando aquele menos 16, que já está lá. Então aqui embaixo, ó, fica o 16 que já está aqui, multiplicando esse menos 4, que é uma constante também, e sai para fora da integral. Tá? Aí fica só a integral de e na u du, que aí é facinho de resolver. Aí fazendo essa operação aqui, ó, 16 vezes menos 4, vai dar um menos 64, que multiplica a integral de e na u, que nada mais é que o próprio e na u, né? Isso aqui é bem fácil. Aí aqui, né, voltando o u para cá, né? Então esse u a gente volta, né? Que é esse cara aqui, ó. A gente substitui de volta, fica o menos 64 vezes o e elevado na u, que é menos x sobre 4. A gente vem aqui e aplica, né, o limite de integração, que vai de 0 a 50. Fazendo isso, a gente já sabe como calcular, né? Aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo. Então a gente pega o 50, aplica onde tem x, menos o 0 aplicado onde tem x. Fazendo isso, ó, para o 50, fica o menos 64 vezes o e elevado a menos 50 sobre 4, tá? Menos, que é esse menos aqui é da fórmula, abre parênteses, tudo isso aqui de novo. Esse menos aqui já é do resultado da nossa integral aqui, ó. Menos 64 vezes o e, só que agora aplicado para o zero. Tá vendo? Resolvendo aqui, ó, o primeiro pedaço, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó. Vocês podem fazer na calculadora também, tá? A gente vai chegar nesse valor. Aí esse menos aqui, ó, menos com menos, tá vendo? Vai ficar mais. Então aqui, ó, fica mais. Tá vendo? Aí o que acontece? 0 dividido por 4, isso aqui vai dar 0, certo? Aqui dá 0. Só que aí você pega aqui, ó, o e elevado a 0, a gente vai chegar que o resultado disso tudo aqui é 1. Aí 64, né, tá positivo agora, vezes 1, dá o próprio 64. Aí fazendo aqui a operação, né, 64 menos tudo isso, a gente vai chegar aqui em 63,99, tá? Mais uma vez, guardem esse resultado aqui pra gente usar no final. Vindo aqui para integral C, né, que é o sexto pedacinho, que é o terceiro pedacinho aqui, ó.
essa integral aqui. A gente vai resolver ela agora também. Resolvendo essa integral, vai ficar... a gente vai meio que matar já o exercício. Então, para a terceira parte da nossa integral, mesmo padrãozão, de 0 a 50, daquele pedaço. Como que fica agora? Lembra? Toda vez que aparecer um negócio muito complicado, a gente vai ter que substituir por outra variável para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Então, lembra do LIAT, né? Logarítmica, inversa trigonométrica e algébrica. Então aqui, ó, algébrica. Então a gente vai chamar tudo isso aqui de U, certo? Chamei de U aqui, ó. Chamando de U, a gente vai derivar, derivando U fica du, e derivando π vezes x sobre 20, fica só o π sobre 20, né? O x some. Aí fica dx aqui. Isola o dx, igual a gente fez nos outros, isolamos o dx, o 20 passa para lá multiplicando, π passa dividindo. Então, ó, fica 20 sobre π vezes du, tá bom? Igual a dx. Então, voltando aqui para a integral, fica seno de quem? Isso aqui agora é u. Então, ó, isso aqui tudo vai ser meu u. Então, ó, fica seno de u vezes dx. Quem que é dx? Dx é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar isso daqui e vou substituir. Substituindo esse dx por du, fica 20 sobre π vezes du. Aqui, ó, uma constante. Vocês estão vendo que a forma de resolver é idêntica praticamente. Vai sair lá para fora da integral, porque é uma constante. Então aqui embaixo, ó, isso que eu fiz. Peguei esse 20 sobre π, tirei para fora da nossa integral, certo? Aí agora esse 20 sobre π está multiplicando a nossa integral, que vai de 0 a 50, de seno de u du. Tá? O que a gente faz? Esse 20 sobre π mantém e multiplica pela integral dessa função. A integral do seno é o menos cosseno, nesse caso de u, certo? Dando sequência, a gente vai voltar agora aqui, né, ó, no lugar do u, a gente volta ao nosso π vezes x sobre 20, que a gente fez aqui embaixo, ó, deu sequência aqui embaixo. Então fica o 20 sobre π vezes menos cosseno de u, que u nada mais é que π vezes x dividido por 20. Agora sim a gente vem e aplica um limite de integração que vai de 0 a 50. Fazendo isso, o que vai acontecer? Esse 20 sobre π mantém, né? Vezes menos o cosseno de π vezes x, que agora vai ser o 50, certo? Dividido por 20. Então aqui, pessoal, fazendo na calculadora, tá? Não tem como fugir, vai ter que usar ela para resolver isso daqui. Isso aqui vai dar zero, tá? Então você faz aí, ó, cosseno menos cosseno de π vezes 50 dividido por 20, vai dar esse valor, vai dar um valor. Aí você multiplica por 20 sobre π, você vê que vai dar zero, né? Aí aqui, ó, eu só reescrevi, né? Aqui tava 20, né, vezes menos cosseno. Eu só peguei esse menos e joguei pra cá, pra ficar mais fácil de entender. Tá bom? Com a multiplicação, né, aqui tanto faz esse menos aqui. Mas só pra não dar BO na hora de fazer a distributiva do sinal aqui, ó. Tá bom? Então, ó, menos com menos, ficou mais. Né, que é o menos da fórmula. E aqui é multiplicação, então esse menos aqui, esse mais aqui é pra todo mundo. Resolvendo aqui, ó. Então aqui foi para 50, né? Aplicando o valor 50, aí zerou. Agora aplicando o zero. Aqui, ó, no cosseno, dentro do cosseno, se eu fizer π vezes zero, vai dar zero, certo? E se eu pegar esse zero e dividir por 20, vai dar zero. O cosseno de zero é 1, porque, ó, se pegar lá no círculo trigonométrico, o seno é em pé, o cosseno a gente olha deitado. Então o cosseno é aqui, ó, é 1 menos 1, 0 e 0. Cosseno de 0 radiano. O 0 radiano está aqui, ó. 0 radiano equivale a 1. Tá vendo? Então, o cosseno de 0 é 1. Fechou? Aí, 1 vezes mais agora, né, mais 20 sobre π,
dá o próprio 20 sobre π. Fazendo isso na calculadora, a gente vai chegar em 6,36. Certo? Então guarda isso daí. Aí logo, o volume da f de x, né, que aí é a demanda, né, vai ser igual a soma, né, a soma das integrais. Vamos voltar lá para vocês verem. Então tem que respeitar esse sinalzinho aqui, ó. Então é a integral a menos a integral b mais a integral c. Isso que a gente fez lá embaixo, ó. Então, ó, logo, o volume da f de x, ou seja, da demanda, vai ser igual a 800, que foi o primeiro resultado que a gente encontrou, menos o segundo resultado, mais o terceiro. A gente vai encontrar esse valor aqui. E como que a gente faz agora para encontrar o reservatório, né, o volume do reservatório de emergência? A gente calcula a produção menos o que é utilizado. Essa sobra a gente guarda. Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Portanto, o reservatório de emergência é a produção, certo? Menos a demanda. Ou seja, o volume de G de x, que a gente calculou lá em cima, menos o volume que a gente encontrou aqui agora. Aí no lugar desse V de G de x menos o VF de x, a gente substitui pelo valor encontrado. Então lembra que lá para o volume da G de x, a gente encontrou 1007,97 menos a nossa demanda. A demanda é essa, 742,37. Fazendo essa diferença, vai sobrar isso. E essa sobra a gente vai construir um reservatório de emergência, que vai ter exatamente essa capacidade, que vai ser para armazenar essa sobra que o nosso equipamento gera, né? Porque a demanda não é 100%, né? A nossa demanda nesse começo ali de 0 a 50 não consome todo o reservatório. Para a gente não jogar fora, a gente cria um reservatório de emergência que vai guardar essa sobra. Esse reservatório de emergência possui exatamente 265,6 centímetro cúbico, tá? E lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então é por isso que a gente consegue encontrar o volume do reservatório apenas fazendo o cálculo da área, tá? Porque a ml já é praticamente, né, o volume, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Na próxima semana eu subo para vocês a etapa 4, aí vocês estão liberados aí de cálculo, tá? Então eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham conseguido entender, que é isso que importa para mim, que vocês entendam o que estamos fazendo e o porquê a gente está fazendo isso, né? E também, né, essa informação aqui, ó, foi muito crucial nesse exercício, tá? Essa informação aqui foi muito importante para a gente conseguir resolver essa integral, senão a gente ia acabar fazendo algo muito complexo, tá? Mas espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e qualquer dúvida podem me chamar, me procurar, que vocês sabem que eu sempre estou disposto aí a ajudar vocês, tá bom? Desde já, pessoal, eu agradeço, pessoal que tem contribuído aí, tá, com o trabalho, que tem ajudado, que realmente dá bastante trabalho da gente produzir aqui, da gente ir atrás de conteúdo, atrás de informação e trazer isso aqui para vocês mastigadinho, tá? Então, de coração, eu agradeço a todos aí e tenham uma ótima noite, um ótimo dia, um abraço a todos e bons estudos.